Hoje em dia, os robôs mais conhecidos que exploram a superfície marciana são o Curiosity e o Perseverance, mas o que muitos nem imaginam é que outros já exploraram Marte brevemente no passado. Entre eles, o rover Opportunity foi um verdadeiro guerreiro na exploração deste mundo, quando conseguiu durar por quase 15 anos, quando a missão foi esperada para funcionar por apenas 90 dias. Não há sombra de dúvidas de que tal robô mais do que cumpriu sua missão lá em Marte. Infelizmente, o rover poderia durar por mais vários anos se não tivesse tido um fim trágico na superfície do planeta. E suas últimas imagens marcam o fim da missão de uma forma sensacional. No vídeo de hoje você vai conhecer as últimas imagens obtidas pelo rover Opportunity. O fato de hoje termos robôs completamente ativos na superfície marciana é o que demonstra a nossa incrível capacidade de exploração interplanetária. Esses rovers não se tratam apenas de câmeras sob rodas, mas de incríveis laboratórios remotos capazes de realizar experimentos científicos reais, mesmo a quase 200 milhões de quilômetros de distância. Em meados de junho até julho de 2003, a NASA chegou a lançar dois rovers idênticos em direção a Marte, para tentar descobrir se já existiu água por lá e até vida antiga. Esses robôs eram o Spirit e o Opportunity, dois rovers alimentados por energia solar que levavam pelo menos 9 instrumentos científicos para estudar a superfície marciana. O primeiro rover durou cerca de 6 anos, e o segundo durou por quase 15 anos, ou seja, não há sombra de dúvidas de que tais missões deram muito certo, e proporcionaram descobertas incríveis. Hoje em dia, os rovers marcianos são abastecidos por outro tipo de energia que é independente do Sol, e essa energia vem do decaimento radioativo de átomos de urânio-238, que formam um gerador termoelétrico de radioisótopos. Mas esse tipo de fonte de energia só veio a ser implementada a partir do rover Curiosity, e tanto o Spirit quanto o Opportunity funcionavam à base de energia solar e recarregavam suas baterias somente quando o Sol estivesse brilhando. Porém, mal sabiam os engenheiros da missão que quase 15 anos depois da chegada no planeta vermelho, o Opportunity iria morrer porque o Sol tinha desaparecido da superfície marciana por longos meses. Mas antes de vir a ser desativado contra a própria vontade da NASA, o rover já tinha feito muita história ao descobrir sinais de água na parede de crateras como a Endeavour, onde chegou a detectar sinais de argilas que só poderiam ser formadas na presença de água provavelmente doce na superfície marciana. Na realidade, até hoje, o Opportunity detém o recorde de maior distância já percorrida em Marte por um rover, totalizando 42 quilômetros viajados até o dia que a Agência Espacial perdeu o contato. Obviamente, percorrer toda essa extensão em Marte traria visões curiosas do planeta, e ele obteve, como foi o caso do primeiro meteorito marciano descoberto ainda próximo ao local de pouso lá em 2004, e nos quilômetros seguintes ele ainda realizou análises de rochas, registrou imagens fantásticas e principalmente criou diversos panoramas incríveis da superfície. Arrisco dizer que o mesmo ainda detém o título das melhores visões gerais da superfície marciana. Ele também já capturou imagens de eventos curiosos em Marte, como redemoinhos de poeira vagando pela superfície do planeta, revelando que Marte pode não ser um planeta tão desértico assim como imaginamos. Comparado com outros rovers de alta tecnologia que existem hoje lá em Marte, o Opportunity parecia fazer parte de uma missão relativamente simples, mas ele foi um baita de um guerreiro, pois ele quase atolou na superfície de Marte, passou por tempestades de areia severas e persistiu até 2018, quando a natureza implacável de Marte obstruiu a sua única fonte de energia, o Sol. Exatamente, na metade do ano de 2018, uma imensa tempestade de areia global se formou em Marte em apenas alguns dias, obscurecendo o Sol a níveis críticos de luz que impediram o rover de recarregar suas próprias baterias. A esperança da NASA é que até 2019 essa tempestade poderia baixar, o Sol iria aparecer de novo e o contato poderia ser restabelecido, mas isso não aconteceu.
A perda do contato aconteceu no dia 10 de junho de 2018, quando o Sol foi completamente obstruído pela poeira e nenhuma radiação foi capaz de recarregar as baterias do rover. Detalhe, a queda de energia já vinha sendo observada desde que a tempestade começou. Em maio daquele ano, o robô produzia 667 watts-hora com os painéis. No começo de junho caiu pela metade e no dia 10, quando a comunicação foi interrompida, os painéis produziam menos de 10% da capacidade total. Na simulação criada pela NASA, demonstra como o Sol foi obscurecendo à medida que a tempestade avançava globalmente lá em Marte. Dessa forma ficava inviável que o rover pudesse ser recuperado, mesmo depois de tanto tempo já em Marte, com seu potencial real desgastado pelo tempo. No entanto, as últimas imagens enviadas pelo rover, além de todo o seu histórico de registros da missão, emocionou a equipe na época. Este panorama que estamos vendo já era a especialidade da câmera principal do rover, e ele foi composto por 354 imagens individuais fornecidas pela câmera panorâmica do robô, transmitidas de maio até junho daquele ano. Essas marcam as últimas imagens que ele poderia transmitir com alguma nitidez, pois o céu iria ficar tão escuro que, pasmem, deixaria a imagem dessa forma. Na realidade, agora você está vendo a última das últimas imagens que pôde ser transmitida de fato, já que esse último panorama que falamos até aqui representa quando ele ainda era capaz de obter detalhes nítidos da superfície. Dessa forma, a imagem repleta de estática é tomada pela escuridão causada pela tempestade, enquanto as manchas brancas são causadas devido ao ruído da câmera. A barra escura na parte inferior são os dados que não foram recebidos pelo rover, pois sua transmissão de volta à Terra foi interrompida e o rover desligado. Neste momento, o rover Opportunity nunca mais iria acordar novamente. A missão foi encerrada e hoje o rover deve estar lá, coberto por muita poeira e sem qualquer fonte de energia. A verdade é que, mesmo considerando este final triste para o pequeno robô, não dá para dizer que a missão não cumpriu com seu objetivo. Afinal, sair de 90 dias esperados para quase 15 anos de operação não é para qualquer um, e até hoje os seus dados são usados por cientistas para desvendar os mistérios marcianos. O rover ainda deve estar em bom estado, precisando somente de energia para funcionar, mas hoje em dia a NASA nem tenta qualquer contato, pois já deve ter tanta poeira acumulada nos painéis que é improvável que o fraco vento marciano seja capaz de limpá-los. Felizmente, os rovers atuais não sofrem com esse problema, pois a fonte de energia independe da energia solar. Mas as partículas de poeira, essas sim, podem causar algum dano às partes móveis dos robôs. Apesar de algumas avarias que ocorrem, as missões móveis marcianas seguem firmes e fortes. Quem sabe um dia, quando as primeiras colônias se estabelecerem em Marte, o Opportunity seja recuperado e colocado para funcionar novamente. De qualquer forma, a trajetória do pequeno robô foi incrível e já está marcada na história da exploração espacial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!